Olá para você que nos assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 11 de julho de 2023 e já fazem alguns meses que eu não posto nada aqui. E essa minha ausência é por conta das correrias deste semestre. Esse semestre foi puxado tanto por conta do meu trabalho, como por conta do seminário, como por conta da nossa segunda filha que nasceu, está agora com 1 mês e 10 dias. Olha ela aí. Ela apareceu o cabelinho da minha esposa. Olha a bebê aqui. Mostra ela aqui. Olha ela aqui. A minha esposa tá aí. Pra quem não conhece. Olha a neném aqui do papai. A nossa Evinha. Então a nossa Eva nasceu agora neste semestre. Ela está... aliás, agora faz 1 mês. Dia 2 de junho. E a gente já tem a nossa... Ô Zaya, vem cá. Pra aparecer aqui. Vem cá. Corre. Quando eu não chamar, ela aparece. Então tem nossa outra filha aqui de 2 anos. Então por conta dessa correria toda, acabei não conseguindo gravar. E hoje eu botei... Não, vou ter que gravar, vai ter que ser na raça. Vai aparecer um monte de erro aí no vídeo. Mas vocês me perdoem, mas se não for assim, eu acabo não conseguindo gravar. Nosso apartamento aqui em São Paulo ele é razoavelmente pequeno, então não tem um cômodozinho assim para ficar tranquilo e sossegado para poder gravar. Então estou gravando aqui improvisado na sala. Vem cá, Zaya. Vem dar um oi aqui. Essa é a nossa segunda neném. Oi. Dá um tchauzinho, Zaya. Oi. O que você derrubou aí? Na bateria. Pega lá, entra. Dá um tchauzinho. Cadê? Peraí. Aqui. Isso, dá um tchauzinho. Isso, agora vai lá, deixa o papai terminar. Então, gente, esse vídeo é para falar a respeito do término do 7º semestre. Graças a Deus, pela graça, consegui terminar mais o 7º semestre. Não fiquei em nenhuma disciplina, graças a Deus. E algumas curiosidades aqui eu tenho para falar a respeito disso. Este semestre foi aquele que eu mais gostei das disciplinas, mas isso, claro, não aliviou as dificuldades de cada uma delas, mas foi bem legal esse semestre, foi bem proveitoso. E eu anotei aqui algumas curiosidades para que eu não esquecesse de falar, porque pode ajudar você que está vindo para o seminário, você que já está chegando no 7º semestre. Então, as disciplinas que nós tivemos neste semestre foram Teologia de Missões 1, Exegese do Antigo Testamento 2, que fala sobre os livros poéticos, mais especificamente sobre Salmos, Exegese do Novo Testamento 2, que fala sobre o livro de Atos, Teologia Sistemática 5, que fala sobre pneumatologia, ou seja, doutrina do Espírito Santo, História do Pensamento Cristão 1, Aconselhamento 2, História da Igreja Brasileira, Prática de Pregação 3, que era já no livro de Salmos, que nós pregamos aqui na Prática 3, e Teologia do Culto 1. Essas foram as disciplinas que nós tivemos. Vamos falar primeiro do bicho-papão, exegese. A exegese do Antigo Testamento, nós não precisamos, neste semestre, entregá-la. Foram provas que nós tivemos que fazer em cima do texto hebraico, especificamente sobre o livro de Salmos. Então foram provas ali, tranquilo, divisão de texto, algumas coisas muito interessantes que o professor explicou para nós e beleza. Agora, a exegese do Novo Testamento, aí sim, nós tivemos que entregá-la. E não foi moleza. A minha maior dificuldade foi porque eu nunca tinha feito uma exegese e eu não tinha nenhum modelo em mãos para dar uma olhada e ter um parâmetro. Claro, nós tínhamos os parâmetros que o professor passava para nós. Façam assim, façam assado, mas não tinha uma pronta para dar uma olhada e ter um parâmetrozinho. Então, a disciplina da exegese do Novo Testamento, primeiro nós tivemos que fazer praticamente toda semana uma mini exegese de cada texto que o professor selecionava. Ele falava, semana que vem, Atos 2, capítulo 3 a 5. Então nós tínhamos que pegar o texto original, traduzir, botar lá 5 pontos, etc. Fazer uma mini exegesezinha ali daquele texto. Mini. Aí nós tivemos que entregar um projeto de exegese, que é um projeto feito do que nós vamos tratar na exegese em si. E depois a exegese em si. A minha ficou por volta de... eu acho que deu 40 páginas, se não me falha a memória. Mais ou menos isso. Depois eu vou, no final do vídeo, mostrar o tradicional boletim. Vocês vão ter uma noção aí de quanto que eu tirei na minha exegese. Então acompanhe o vídeo até o final para saber. Mas
Foi um bicho-papão, deu aquele nervoso, tudo, mas no final a gente viu que deu tudo certo. Agora já facilita um pouco, a gente já tem um padrão de como é que é, o professor já corrige a nossa exegese e tudo, então nós já sabemos que para o próximo semestre já tem um padrão e então dá para segui-lo. Realmente é um trabalho muito difícil, porque você precisa estudar, precisa ler, precisa pesquisar bastante a respeito do assunto que você vai tratar. Mas não é nenhum bicho-papão. Então vamos lá. Falei um pouquinho aqui sobre a exegese e, a meu ver, o que eu mais tive dificuldade foi a questão do aparato crítico, que é algo mais técnico, você vai passar por ele se você for estudar, mas é uma coisa bem complicadinha, muitos códigos, muitas siglas, e é uma coisa meio complicadinha para trabalhar no texto original, a questão do aparato crítico. Aí o resto dá para fazer, como eu falei, é bem trabalhoso, mas dá para seguir. Aí vamos ver, curiosidade, este semestre tiraram o limite de páginas. Até o semestre passado, os professores, somadas as disciplinas, eles poderiam dar para nós lermos até 1000 páginas. Agora acabou esse limite, então ultrapassou bastante este semestre. Nós tivemos que ler aí mais de 3.000 páginas, sem contar as páginas necessárias para fazer a exegese. Então esse semestre foi puxado na questão de leitura. Questão de evangelismo. Acabaram as justificativas quanto às faltas nos evangelismos. Eu já tinha gravado vídeo aqui, falei que nós temos 4 evangelismos por ano e nós temos que ir em 3. Você pode faltar em 1. Então eu já fui em 1 neste ano, faltei em outro, então no próximo semestre eu preciso necessariamente ir nos outros 2. Não há nenhuma justificativa a mais. Até o semestre passado haviam justificativas, por exemplo, de doença ou de trabalho. Pessoa que trabalha no sábado e não pode fazer o evangelismo. Agora acabou. Se você faltar 2, você reprova na disciplina que ele está vinculado. Cada semestre o evangelismo ele está vinculado a alguma disciplina específica. Então, se você estourar, você reprova naquela disciplina, semestre seguinte você tem que fazê-la de novo. Então, complicou um pouco essa questão do evangelismo. Esse semestre, nós, como falei, foram 2, um na cidade de São Bernardo e outro no bairro Cidade Dutra, aqui em São Paulo. Eu fui em São Bernardo, faltei na Cidade Dutra porque estava próximo ao nascimento aqui da Eva. Então, algumas curiosidades de complicação que teve esse ano não chega a ser reclamação que eu vou fazer, é só curiosidade do que estava acontecendo no contexto geral. Como eu falei, minha esposa estava grávida, e aí nós temos que fazer exame pré-natal, etc. E esse semestre eu tive alguma dificuldade no meu serviço para conseguir acompanhá-lo nessas consultas de pré-natal. E isso acabou afetando principalmente na disciplina de prática de pregação. Porque no dia que eu fui pregar no seminário, era um dia que minha esposa tinha consulta no período da manhã e eu não estava conseguindo dispensa no trabalho, chegar atrasado no trabalho para poder levá-la. Então eu precisava de uma folga naquele dia. O que eu fiz? Fomos na consulta de manhã, se eu não me engano, ela fez algum exame lá, não me recordo agora. Passamos na consulta de manhã e eu aproveitei o embalo ali por volta de umas 13 horas ou 14 horas, doei sangue. E depois, isso foi lá na Zona Sul de São Paulo, para quem conhece, é bem longe de onde eu moro aqui, na outra extremidade, Zona Norte. Então voltamos aqui para a Zona Norte, depois eu voltei para a Zona Sul, onde fica o seminário, para pregar à noite às 19 horas. Então eu estava cansado, não consegui revisar como eu gostaria e nem me concentrar como eu gostaria. Além disso, eu estava fraco por causa da doação de sangue. Então, passei no limite. 7 foi minha nota. Graças a Deus, pelo menos passei. Tanto é que a minha pregação eu tinha preparado ela para ser feita em 25 minutos. Eu acabei pregando em 19 sobre Salmos, né? Inclusive, peguei um texto do Salmo 119, uma perícope do Salmo 119, e graças a Deus fui aprovado. Esse semestre, especificamente, prática de pregação 3, nós já tivemos 2 avaliadores, 2 professores avaliando. Até semestre passado era apenas 1. Neste semestre nós tínhamos um professor avaliando a homilética e um professor avaliando a exegese. Como eu fui um dos primeiros a pregar, eu acabei nem tendo aula de exegese antes de preparar a pregação. Isso eu acho que também foi levado em conta e
mas acabou no final, como eu falei, dando tudo certo. E foi isso. Então foram 2 professores avaliando. Agora no próximo semestre, prática de pregação 4, aí já é um culto inteiro. O aluno já tem que preparar e conduzir toda a liturgia, as orações e a pregação, e a avaliação é feita por 4 ou 5 professores. Um analisando a liturgia, o outro o português, o outro a homilética, o outro a exegese. A princípio é isso e é assim que vai funcionar. Então vamos lá, essa foi uma das curiosidades que eu anotei aqui. Outra curiosidade que eu anotei aqui, semana teológica. Todo semestre nós temos uma semana teológica e neste semestre eu não fui na semana teológica porque eu fiquei preparando a minha exegese para ser entregue, estava em cima da hora, então peguei aquela uma semana para fazer a exegese. E isso teve influência em uma das disciplinas que foi Teologia de Missões. Eu acabei faltando e tendo umas faltas razoáveis somadas a alguns dias que eu precisei faltar por conta de outros motivos. Depois nós falaremos disso. Então, mais uma curiosidade que eu anotei aqui, foi o semestre que nosso carro mais deu problema, só por curiosidade. E o que mais? Pronto, fim. Tem aqui a quantidade de páginas que nós precisamos ler neste semestre. Eu anotei cada uma das disciplinas, mas para não ficar muito cansativo, eu vou falar só o total. Foram 3.137 páginas que nós precisamos ler neste semestre, tirando os livros necessários para fazer a exegese. Porque, claro, quando você vai fazer exegese, você não vai ler o livro inteiro, você vai ler a parte que te interessa no determinado livro. Só para você ter uma ideia, os livros que mais tiveram páginas foram A Obra do Espírito Santo, de Abraham Kuyper, foi 656 páginas, e nós tivemos que resumir este livro. Depois nós tivemos um outro livro chamado Adoração Evangélica, 410 páginas, e Instrumentos nas Mãos do Redentor, 472 páginas. Foram os livros com maior número de páginas. Depois, mais uma curiosidade, estágio 4 eu terminei, não tenho mais estágio, graças a Deus, mas felicidade de pobre dura pouco, entrou a disciplina de monografia 1. Então já vamos começar a fazer a monografia, então acabou, que não fiquei tão feliz assim, mas fiquei feliz porque encerrei estágio. E que mais? Só isso. Essas foram as curiosidades. Agora vamos partir para o boletim, porque tem algumas curiosidades interessantes lá. Então vamos lá, aqui estamos no meu boletim. Exegese do Antigo Testamento 2, livros poéticos que são os Salmos, média final 8.2, aprovado, e graças a Deus por cada uma das aprovações. Exegese do Novo Testamento, livro de Atos, média 7.4. Essa foi a minha média na exegese. Depois, História da Igreja Brasileira, nota final 8.8, História do Pensamento Cristão 9.7, Aconselhamento 2, 8.5, Teologia de Missões 7.5. A curiosidade que aconteceu aqui foi o seguinte: essa disciplina foi aquela que nós mais tivemos atividades para serem feitas. Então era resumo de cada uma das aulas, leituras, resumo de leituras, estudo dirigido, prova, etc. Eu fiz todas as atividades e fiz todos os trabalhos, eu fiz tudo, e a prova que nós fizemos, eu não lembro se a correção dela foi no Google Docs, porque foi via documento, tinham questões dissertativas, mas eu acredito que eu não fui mal nessa prova, não. Então, eu acho que essa nota ficou baixa por conta das faltas, que acabou ficando aqui numa porcentagem de 16%. Precisei faltar bastante nessa disciplina por conta de algumas eventualidades que ocorreram. Então, eu acredito que foi isso. E aí foi levado em conta a questão das faltas, mas a questão das notas eu acredito que eu tinha ido melhor do que isso aqui. Depois nós tivemos Prática de Pregação 3, livros poéticos, média 7. Estágio 4 é sempre 10, porque ou você passa ou não passa, ou é 10 ou é 0. Teologia Sistemática 5, Pneumatologia 9.6 e Teologia do Culto 1, 8.1. Essa nota de 6.3 foi uma prova baseada no livro Adoração Evangélica, que nós tivemos que ler ele, e foi uma prova dificílima, porque o livro ele é bem pesado. É um livro muito bom, recomendo a leitura, escrito por um puritano, muito bom livro,
mas é uma leitura pesada e a leitura foi baseada metade da prova no livro e a outra metade nas aulas. Então, pegou um pouco aí essa questão do livro. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então é isso. Termino o vídeo aqui. Eu sei que não ficou um vídeo lá muito bom, me embananei aqui em um monte de coisa, porque é o nervoso, né? Gravando o vídeo com as pessoas ali do meu lado, ouvindo tudo que eu estou falando, a gente fica mais nervoso, a bebê chorando, a outra ali, então a gente já fica mais receoso. A esposa olhando com um olhar meio fuzilante quando a gente fala alguma coisa que não está tão bom assim, mas eu sei que você que está assistindo é misericordioso e vai relevar as falhas deste pecador falando aqui, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida e voltamos, se Deus quiser, logo em breve com a frequência dos vídeos, mas já garanto o primeiro vídeo lá no início de agosto, quando as aulas começarem do 8º semestre, certo? Só mais uma coisa, muita gente mandou mensagem nos comentários e eu pretendo gravar vídeos falando ou respondendo as mensagens que me mandaram lá. Só que se eu responder no YouTube, eu acabo perdendo a ordem lá dessa mensagem. Então, você que me mandou mensagem e eu não respondi, eu li, tá? Eu li todas, só não respondi para eu não perder a ordem. E aí depois eu poder gravar a respeito das perguntas lá, ok? Logo que houver um tempinho. Então, um forte abraço a todos, que Deus abençoe a vida sua e até a próxima.